Olá, semioticistas. Bom, no vídeo anterior nós tratamos dos tipos de programa narrativo, de programas narrativos, onde nós vimos 4 critérios para distinguir os tipos desses programas. Então, se nós combinarmos os critérios primeiro e último, o primeiro critério onde nós vimos a adquisição do objeto valor e a privação do objeto, e o último critério, que é com relação à transitividade, onde nós temos os programas transitivos versus os programas reflexivos, nós obteríamos, fazendo a combinação desses 2 critérios, nós obteríamos um quadro onde nós poderíamos ter 4 colunas na primeira e 4 linhas, 5 na verdade. Na primeira linha nós teríamos os títulos da coluna. Então, combinando o primeiro critério de natureza da função com o último critério, que é a relação narrativa-discurso, onde nós teríamos a transitividade ou a reflexividade, nós teríamos o seguinte. No primeiro programa narrativo, o dono ele doa objetos de valor, doa objeto para a gata. Então, nós teríamos de acordo com o primeiro critério, uma adquisição, e a transitiva porque é o dono que doa a gata. Então, portanto, nós teríamos uma doação. No programa narrativo 3, a gata ela adquire por si mesma a liberdade. Então, nós temos uma adquisição, onde a gata adquire a liberdade. De acordo com o critério relação narrativa, nós temos um programa narrativo reflexivo, onde a gata é o sujeito do fazer e também o sujeito do estado, onde nós teríamos aqui uma apropriação. Programa narrativo 2, no programa narrativo 2, o dono ele tira da gata os objetos de valor. Então, de acordo com o primeiro critério, nós teríamos uma privação. De acordo com o critério relação narrativa-discurso, nós teríamos uma relação transitiva, onde os atores são diferentes. O sujeito de fazer é o dono e o sujeito de estado é a gata. Nesse caso, nós teríamos uma expoliação. E, finalmente, no programa narrativo 4, a gata ela renuncia à liberdade. Então, vejam que, de acordo com o primeiro critério da natureza da função, nós teremos uma privação. E, de acordo com o último critério, um programa narrativo reflexivo, onde a gata é o sujeito de fazer e o sujeito de estar. Portanto, nós teríamos uma renúncia. Bom, é fácil perceber que os programas narrativos eles projetam sempre um programa correlato, ou seja, se um sujeito ele adquire um valor, é porque outro sujeito foi dele privado, ou dele se privou. Os objetos, eles circulam entre os sujeitos, graças às transformações, e põem os sujeitos em relação. Então, dessa forma, o programa de doação, por exemplo, corresponde, em outra perspectiva, ao programa de renúncia. E o programa de apropriação, ele corresponde ao programa de expoliação. Na fala de Joana, no texto A Gota d'Água, a transformação operada é ora descrita como uma doação de valores à razão, seria uma adquisição transitiva, e ora como renúncia de Joana a esses valores, de uma privação reflexiva. Então vejam, por exemplo, exemplos de fragmentos do texto onde expressam explicitamente essa relação de doação. Ela diz: te dei cada sinal do teu temperamento, te dei matéria-prima para o teu tutano, e mesmo essa ambição que neste momento se volta contra mim, eu te dei por engano. Então vejam que há uma adquisição por parte de razão, que adquire o que ela dá, e é transitiva porque os sujeitos são diferentes. Os atores, na verdade, são diferentes.
o sujeito de estado é Jazão, que adquire, através da doação de Joana, diversos objetos de valor, certo? Por outro lado, nós temos vários também exemplos onde nós podemos perceber claramente a renúncia de Joana, onde ela diz: porque o que eu não imaginava, quando fiz dos meus 10 anos a mais sobre uma sobrevida, para completar a vida que você não tinha, é que estava desperdiçando o meu alento, estava vestindo um boneco de farinha. Então veja que Joana renuncia a determinados objetos de valor. Então vejam que o sujeito de estado e o sujeito de fazer é o mesmo, é Joana, que renuncia. Portanto, um programa narrativo reflexivo, e de privação. É de privação porque é uma relação de disjunção com os objetos de valor. Ok? Bom, então, bons exemplos dessa correlação entre os programas de apropriação e de expoliação, eles ocorrem na literatura popular. Por exemplo, quando o sujeito príncipe ele se apropria do objeto princesa, ou quando o sujeito dragão e nesse caso o sujeito dragão é expoliado da princesa. Quando, por exemplo, o pequeno polegar ele adquire a bota de 7 léguas, ao mesmo tempo que ele a adquire, ele priva dela o ogro, né? E quando Joãozinho do pé de feijão se apodera da galinha dos ovos, o gigante perde esse objeto de valor, então é privado desse objeto. Então vejam que quando há uma apropriação, também há, por outro lado, uma expoliação. Então, nas narrativas em que há dois sujeitos em busca de um objeto de valor, como acontece, por exemplo, com o príncipe e o dragão, o pequeno polegar e o ogro, o Joãozinho e o gigante, né? A ação de um deles é enfatizada e a do outro é ocultada. Então, opõe-se assim o sujeito do programa salientado, que nos 3 exemplos mencionados, respectivamente, são o príncipe, o pequeno polegar e o Joãozinho, e o antissujeito do programa, que é encoberto, né? Que são, respectivamente, o dragão, o ogro e o gigante. Então, os critérios tipológicos de caracterização dos programas narrativos permitem definir 2 tipos fundamentais de programa: a competência e a performance, das quais falaremos no próximo vídeo.